TV comunitária, canal 6 da NET Claro Rio, aqui nos nossos estúdios, hoje com mais um programa do Núcleo Política e Cidadania. E hoje, nesse Núcleo Política e Cidadania, a gente está inaugurando um programa que a presença aqui, inclusive, de 2 médicos, a quem já nós agradecemos a aceitar nosso convite para fazer a nossa primeira sessão desse programa, que se chama Medicina Pública de Qualidade. Então, eu quero saudar aqui o doutor Adailton e o doutor Cid Nelson, a quem, mais uma vez, a gente externa nossos efusivos agradecimentos. Então, eu começo com o doutor Adailton, que eu peço que, por favor, você mesmo se apresente, doutor Adailton, cardiologista, nós que fomos também colega na Petrobras, né? Inclusive, você sempre teve um espírito muito associativo. Você chegou a ser, enquanto médico profissional da Petrobras, do nosso sindicato dos petroleiros do Rio de Janeiro. E do sindicato dos médicos também. Também, eu sei disso. Então, com a palavra, mas eu deixo já um tema para você começar a desenvolver, que é possível a gente não precisar de planos de saúde, a meu ver, extorsivos, né? Desde que a gente saiba também cobrar, né? E essa rede que a gente tem já pública de saúde, SUS e SAMU, ser atendido, depois eu passo essa mesma questão para o doutor Cid Nelson também desenvolver. Por favor, doutor, seja bem-vindo, viu? Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar com o Soriano, me convidando, e o meu colega médico, Cid Nelson, que eu não conhecia, apenas de nome, mas está aqui ao meu lado e aí a coisa fica mais engrandecida, digamos assim. A ideia que nós conversamos há algum tempo, talvez uns 10 dias atrás, é a gente falar de saúde e doença a partir de um contexto de natureza pública. Porque nós somos firmemente defensores do SUS. Se há uma bandeira na minha cabeça, provavelmente Cid Nelson, e você também, em termos de saúde e doença, é a bandeira do SUS. E nós precisamos cada vez mais reforçar essa estrutura do SUS. Porque senão o SUS vai se enterrar e tudo que é público, que está enterrado, a empresa privada, o setor privado, captura tudo para prestar serviços piores e mais caros. Então, desculpe a emoção, assim, digamos assim, inicial, mas eu estou defendendo uma bandeira, o SUS. Assistência médica e demais assistências dos trabalhadores de saúde pública, universal, como a Constituição Federal de 88 nos deixou. Muito obrigado por enquanto, depois conversaremos um pouco mais. Então, doutor Cid Nelson, meu irmão camarada, eu sei que você não sabe cochichar vamos falar assim, na vara na carne, sobretudo quando se trata de defender os interesses populares e a sua visão já temos conversado em muito, até no seu consultório, que você já me atendeu também, médico que é da parte de artérias, veias, mas eu queria uma frase sua, bem desenvolvida, sobre o que o Brasil tem, que dizem que é invejável em termos de previsto, né, no SAMU, SUS, que já falou aqui o doutor Adailton, complementasse isso daqui. De que maneira a gente, reconhecendo nossos inimigos, que eu acho, né, que estão principalmente a rede, os planos de saúde, por exemplo, a indústria farmacêutica, a gente tem que não só conviver, mas assegurar o que a gente já tem e avançar mais na saúde pública de qualidade e gratuita. Por favor, doutor. Eu concordo. O que nós temos de real é o SUS. A gente vai defender isso daí de qualquer maneira, e a cobiça que a infraestrutura do SUS, né, e da saúde pública, que é não só os hospitais, o atendimento, os ambulatórios, como também as nossas universidades, que são centros
de pesquisa de ponta, né? E tudo isso, como o colega falou, desperta a cobiça da medicina empresarial, que é uma coisa terrível, né? Porque a medicina empresarial já é uma coisa temerosa. Só que a medicina se tornou, além de empresarial, mercantilista. É mercado. O médico é mercado, todos nós, o paciente é um mercado, eles só veem isso, é o Deus mercado. O SUS é tão bom que até o Obama quis imitar. O SUS fez o Obamacare, que depois veio o Trump e botou tudo por água abaixo. Mas a gente tem que tomar cuidado com a cobiça e com a rapinagem que as empresas privadas, os seguros de saúde, as empresas dos planos de saúde, que na minha opinião não é plano não, é uma conspiração do setor privado, com bancos metidos, tem Hospitaú, Saúde Bradesco, Icongênesis, Sul América, que também, tudo isso se metendo, esses caras só têm uma razão de existir, que é o lucro. Como é que se lucra num país miserável, que a renda da população é mínima, né? A gente consegue arrecadar recursos para manter esses hospitais todos, mas depois é drenado por empresas que trabalham dentro do SUS, com aparelhos modernos, sugando o que há, os recursos que poderiam salvar vidas. Morre muita gente de doença curável porque não é feito diagnóstico, porque não tem atendimento e porque não tem recursos. Que esses recursos vão para as empresas privadas que também trabalham dentro do serviço público, né? E isso é que tem que tomar um cuidado imenso com isso daí. Tem que ter uma luta, mas é uma luta declarada. Porque o meu sonho seria que o SUS fosse tão abrangente que a medicina pública de qualidade, como é o tema do programa, colocasse, que não fizesse sentido o empresário se investir nisso, porque todo mundo teria, assim como, por exemplo, parece brincadeira, o Roberto Marinho Filho foi feito transplante de fígado pelo SUS. Tá certo, mas só que todos deveriam ter acesso à coisa que o Roberto Marinho teve. Eu estou vivo por causa que eu fui tratado pelo SUS, pelo INCA. Senão não estaria aqui fazendo esse programa. Mas isso tem que ser para todo mundo. A medicina sempre foi praticada por instituições. Aqui no Brasil, são as instituições religiosas. A Santa Casa. A Santa Casa foi... porque não tinha... por exemplo, o UFRJ não tinha o fundão. As pessoas migravam pelas diversas casas de assistência aonde a antiga Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, mantinha os serviços. Porque Pitangui não existiria se não fosse a Santa Casa. Foi dando uma assistência gratuita ao incêndio do circo de Niterói que ele se notabilizou. O maior médico do Brasil, que já teve todos os tempos. A cirurgia plástica do Dr. Pitangui não é uma coisa para beleza estética. Ele não era um alfaiate de pele. A cirurgia plástica, de recomposição, de tudo isso, foi o grande mestre Pitangui. Pô, mas se não fosse a Santa Casa, se não fosse... no Brasil, a minha geração, ninguém aprendeu a operar em boneco. Eu aprendi a operar em brasileiro. Desde da injeção, não fiquei dando injeção em laranja para ver se acertava a laranja. Foi tudo, todas as vezes que eu ia operar, eu falava que a cirurgia que eu ia fazer era em homenagem àqueles que padeceram, ou coletivamente, ou morreram em nome do meu aprendizado.
desde o cadáver que eu estudei anatomia na faculdade. Então, medicina só existe uma isenta, que é a medicina totalmente pública. Desde o primeiro atendimento até os moderníssimos aparelhos de diagnóstico, que hoje está todo mundo pedindo até de maneira excessiva. E isso entra num mercantilismo incrível, o pedido dos exames desnecessários, porque o convênio do camarada paga, então mas é muito complicado. A gente tem que fazer uma batalha, e o povo precisa saber e conhecer. Agora, isso depende do negócio chamado política de Estado. Não dá para discutir medicina pública de qualidade sem encaixar isso na política de Estado. Mas, doutora Adailton, deixa eu passar a bola para a doutora Adailton com a seguinte questão. Como eu procurar e encontrar aquela cura através da medicina pública, seja SUS, seja SAMU, postos de atendimento, porque o brasileiro em geral não sabe da riqueza que tem e da infraestrutura maravilhosa, grandiosa, invejada, né, pelo mundo, que constitui o nosso sistema de saúde, que é, como o doutor Sidney Nelson até falou, né, invejado até pelo Obama, que tentou implantar lá. Como ter acesso, começar como? Eu fui atendido, quando eu fui me vacinar, ali no posto, faço questão de fazer esse destaque ali na URCA, um colosso. Olha que eu tenho um bom plano de saúde, que eu sou funcionário aposentado da Petrobras, mas em nenhum local fui tão bem atendido quanto naquele posto ali perto na URCA. Cheguei lá e disse, mas vem cá, o senhor já está vacinado contra a pneumonia? E como é que está a sua vacina de sarampo? Tudo. E eu digo, mas eu não estou acreditando. Não, espera que fizeram a ficha, viram no que eu já estava também já vacinado da Covid, entendeu? E botaram tanta herpes também. E escuta, você está falando que você tem um problema cardíaco, a gente tem também um médico que atende. A Constituição Federal de 1988 dotou o Brasil, pela primeira vez na República, de um movimento de saúde dos mais importantes, que acabou se falando em SUS. A Constituição diz claramente: saúde é direito de todos, dever do Estado. Então, prover saúde a quem está doente, prover situações para que as pessoas não fiquem doentes, é dever do Estado. Isso é uma situação teórica, é quase um dogma, na verdade é um dogma, um dever constitucional, que transforma, então, essa reorganização do sistema de saúde brasileiro. Como é que ele se organiza? O sistema de saúde único no Brasil. Primeiro, depende dos entendimentos dos 3 entes federativos da República: o federal, o estadual e o municipal. Cada um desses entes tem as suas prerrogativas, tem os seus deveres, tem as suas obrigações diante do modelo de saúde. Desta maneira, a organização básica é assistência primária, essa que você vai no posto se vacinar, com problemas de saúde e doença bem leves, onde o médico pode assisti-lo naquele local. Se nessa hora de dar assistência ao paciente que chega à UPA ou à assistência da família, precisa de um eletrocardiograma, um raio-x, ele vai para o 2º nível do modelo de assistência de saúde do Brasil, que são as especialidades. Aliás, faço um parênteses aqui muito importante. O país faz bem essa atenção primária, mas faz muito, muito mal a assistência especializada. Quando eu saio da assistência primária, necessitando de um exame de eletrocardiograma, um raio-x, um teste de esforço, ou alguma outra circunstância,
Você vai para o tal do CISREG, hoje muito mal falado, com toda razão, mas é importante que você tenha um sistema de regulação da demanda. Sistema de regulação da demanda. A demanda são 200 milhões de pessoas que têm direito a SUS, que vão a esses postos de assistência. Ele tem o direito. E nós temos, o Estado tem o dever de prestar. Mas nós não estamos preparados definitivamente para essa segunda fase da assistência, as especialidades. E aí passamos 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano no CISREG para indicar você, por exemplo, para um centro de tratamento de cancerologia, de câncer. Não tem. Ou se tiver, está cheio. As filas são enormes. E é preciso a gente mudar isso. É fundamental que se mude isso. Então, voltando um pouquinho, nós temos uma assistência primária básica de saúde muito boa. São centenas e centenas de APS, chamadas APS, UPAs para atender a emergência, mas as especialidades estão fora. Praticamente fora. E nós temos, depois dessa assistência secundária, digamos assim, nós temos a assistência terciária, que é os hospitais grandes que operam faz grandes intervenções em doenças muito graves. Por exemplo, o Dr. Cid Nelson, um cirurgião muito bom de angiologia, um cirurgião vascular importante, dificílimo você ter no setor público alguém com essa capacidade, esse trabalho, essa experiência, muito boa experiência, de ser atendida por ele. Os hospitais estão vazios de especialistas, fundamentalmente nesse ramo de cirurgia. Cirurgia vascular, vou repetir, nem pensar. Filas e mais filas para fazer um cateterismo. Filas e mais filas para fazer cirurgia de cataratas que eu fiz e você fez há 15 dias atrás. Verdade. Tudo isso está na mão privada, sob o domínio privado, e o Estado, o SUS, como não tem essa situação de dar direta, prover diretamente essa assistência, ele compra serviços a terceiros, compra serviços do setor privado. Não é um crime, muito menos um pecado isso, mas é uma falta de compromisso com o SUS, que assistência é universal, tem equidade, é para todo mundo a qualquer hora. Dirão as pessoas, isso é um sonho? Não, isso não é um sonho, isso é a democracia. Democracia que abre oportunidade para todos. É assim que a democracia real tem que ser comprovada. Assim como na educação. Ah, esse sujeito aí está na educação, não entra na Universidade Federal, só entra com cota. É evidente que os caras só podem entrar com cota. Estudou um primário horroroso. Primário não, básico hoje em dia. Uma educação média, pior ainda. E uma assistência universitária que vocês conhecem. Fora a questão da universidade pública, o FRJ, o ERJ, tantas outras imensas, mas ela não aguenta a demanda da situação da pobreza nacional. É por isso que está se fazendo cotas para isso. Criticam o governo federal de Lula por conta de cotas. Ah, não pode ter cota, não pode disputar. Pode e deve. A Condalice lá dos Estados Unidos, ela entrou na cota. Bom, eu já passei dos 10 minutos. Beleza. Peço desculpa e mas eu quero uma oportunidade depois também para conversar um pouco mais. Porque tem muita coisa. O Cid Nelson levanta a bola, eu tenho que dar um chute para fazer o gol da saúde, o gol do SUS. Ô Cid Nelson, eu sei que você até começou a falar da sua situação enquanto médico, como paciente que foi salvo pela... Eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa sua história para que o nosso telespectador, que está também nos assistindo graças aos trabalhos técnicos de som e imagem aí do Max Figueiredo, a quem agradecemos. Então, fala um pouco dessa sua experiência enquanto, agora, paciente que esteve, né? E foi curado pelo SUS. E de que maneira essa sua serve de lição para nossos telespectadores, né? De como procurar e como você encontrou essa fonte, né? de cura, que foi importante, que não se trata de religiões, que é uma coisa muito boa também, acho que pode ajudar também para quem acredita. Então, por favor,
isso é muito enriquecedor para a gente ver um depoimento de um homem que atua dos dois ângulos, né? Dos dois olhares. Né? Eu não conheço nenhum médico que não tenha precisado de medicina, não conheço nenhum, muito menos da minha idade, né? E outros tantos que já se foram, né? As maiores vítimas da Covid foram o pessoal da área de saúde. É verdade. Eu não perdi heróis. Um outro colega, mártires. Não, perdi amigos. O cara que tinha me operado de um probleminha que eu tive aqui na testa, o Ricardo Cruz, eu quero prestar uma homenagem a ele, porque era o camarada mais titulado que tinha da medicina, da Academia Nacional de Medicina. Ele fez odontologia e fez cirurgia também geral, passou pelo INCA, porque ele se tornou um nome nacional da cirurgia de cabeça e pescoço. E esse camarada morreu de Covid. Ricardo Cruz. Ricardo Cruz. Presente. Ricardo Cruz presente. Ricardo Cruz presente. Pois é, então, por exemplo, eu tive hepatite B. Hepatite B é do soromólogo. Eu peguei hepatite B operando. Isso há 50 anos atrás. Né? Já tive um acidente biológico operando o aidético, tive que tomar o coquetel durante 40 dias, mas não peguei, não. Não foi. Quer dizer, ao mesmo tempo, eu sou médico e paciente. A hepatite B eu peguei no primeiro ano de residência. Esse ano eu estou fazendo 50 anos de formado. O meu caso particular no tratamento do meu linfoma não foi muito difícil, porque eu prestei serviço ao INCA como cirurgião vascular durante 15 anos. Uhum. Porque o INCA não tem serviço de cirurgia vascular. E isso é um erro dos próprios médicos, porque o INCA tem um espaço físico, e para criar um serviço de cirurgia vascular, alguém teria que ceder. Aí você perde horário, todo chefe de serviço quer o contrário, quer mais serviço. E é um absurdo o INCA não ter um setor de vascular, porque trombose, que ficou na moda, porque para da Covid popularizou a trombose, não tem nenhuma outra doença que seja mais trombogênica, tanto pela própria doença como pelo tratamento da doença, do que câncer. Então, as minhas maiores proezas cirúrgicas que eu fiz na minha existência foram no INCA. Durante 15 anos. Então, quando eu fiquei doente, eu simplesmente falei, agora sou eu. Aí, o diagnóstico não foi feito pelo INCA, porque o INCA não faz diagnóstico. Não faz diagnóstico. Nem admite paciente que tenha já iniciado o tratamento. Isso é uma coisa fria, mas com a qual eu concordo. Sabe? Porque imagina a fila de pessoas que iriam para o INCA para saber se tem câncer. Não dá. Não dá. Os planos de saúde lutam contra os hipocondríacos, sabe? Eles ficam... O preço da consulta é pequeno, porque eles... pode ir quantas consultas quiser, então é um problema. Mas isso é comportamental, porque no Brasil, quem mais fala sobre doença não é médico, é leigo. Quem mais fala sobre cura não é uma entidade médica. Hoje é no Google. Se você colocar o nome de um remédio no Google, você quer saber, né? Porque ninguém mais tem Vadimeco, que é um livro. O Vadimeco clínico, ninguém mais tem isso. Eu tenho um. É uma relíquia. Eu também tenho. Pois exatamente. É relíquia. É relíquia. Mas pois é. Aí se você pegar assim, amoxicilina, aí você põe no Google, a primeira coisa que aparece é o preço e quanto custa e como você vai comprar. Aí se você se insistir, não, eu quero saber a bula, aí você consegue ver. Mas tudo,
É tudo mercantilizado, é tudo produto, né? Então, a minha experiência como paciente, agora eu fiz tudo direitinho, eu não tive nenhum privilégio e tive algum carinho pelos velhos que me conheceram. Uhum. Pô, você que é vascular, o cara que está, o doutor que é o responsável pelo meu tratamento do linfoma, né, que é o doutor Jung, igual do psicanalista. Do psicanalista. Ele falou, chefe de serviço, né? Ele falou, pô, me lembro quando você operava aqui, eu era residente, me lembro. Oh. Quer dizer, eu estou velho, mas então eu passei por tudo isso. O que eu quero dizer também, que nós, o Brasil, tem uma vocação, né, pela medicina pública e pelas atitudes públicas como nenhum outro país. O Brasil teve o melhor programa de AIDS do mundo, de causar inveja no mundo. O Brasil tem essa vocação, não sei porquê. Com licença, a campanha de vacinação, o Programa Nacional de Vacinação no Brasil já foi um dos maiores do mundo. Morreu em 18, está se recuperando agora em 24. Exatamente. Não chegou a morrer, né? Cambaleou, né? Morreu 600 mil pessoas. Morreram pessoas. Essa vocação não morreu. Não, ela não morre. É porque o fascismo é destrutivo, é necessário praticar a maldade, e tivemos esse exemplo aí com o inelegível, né, inominável sujeito que ficou aí, né, no poder, atrapalhando principalmente a saúde. Mas isso, quando o camarada é fascista, até médico estava presente lá na manifestação pró-Bolsonaro de São Paulo, agora no fim de semana. Meu colega, que foi meu colega no Miguel Couto, o Caiado, apoiando, embora ele não tenha participado do negócio da vacina, porque ele viu que ia ficar desmoralizado, né? Verdade. Porque o Caiado é bom médico, mas ele não tem essa visão, tanto é que apoiou o fascínio, o genocida do camarada. Quer dizer, outra coisa que eu volto a lembrar, o Conselho Federal de Medicina aprovou o uso da ivermectina e não sei o quê, e a não punição dos médicos e coisa e tal. Médicos, o fato de o camarada ser um bom técnico não quer dizer que ele é a favor da saúde da coletividade, que é uma escolha política, e tem lado ideológico mesmo, né? A gente luta, a síntese do que a gente está falando aqui é que a gente não aceita a medicina de mercado. De má qualidade de mercado. De má qualidade. Isso é que não dá para engolir. Até porque parece que 85% uma estatística antiga dos recursos da saúde pública são gastos com 15% dos pacientes. Então, eu que pratiquei a vida toda uma especialidade de ponta com material caríssimo e tudo mais, não dá para ficar fosforilando e vendo criança ainda hoje morrendo de pneumonia após sarampo, sabe? É muito difícil, precisa se criar alguma coisa e saber quais são as prioridades, porque o que aparece é bacana. Agora tem a cura de qualquer coisa aí que estava incurável. Que espetáculo! Aí os grandes laboratórios, cai todo mundo em cima e às vezes retarda o aparecimento, porque com o medicamento atual, o lucro é enorme. É enorme. Então, a gente... tem filmes seríssimos com o Jardineiro Fiel, que conta
a indústria farmacêutica no mundo tem um poder igual, às vezes superior à indústria armamentística. Meio trilhão de dólares. Pois não é brincadeira. Esse negócio daí não é brincadeira. Então eles têm poder, eles matam, eles fazem das populações pobres da África laboratório para testar o negócio. Quer dizer, a medicina é uma questão definitivamente de postura política, de vontade política de fazer a medicina dos meus sonhos. Doutor Adailton, eu tenho assim, não só curiosidade, como também eu procurei estudar, até por causa da entrevista aqui, em respeito ao telespectador, a gente tem que trabalhar sério, e eles têm no que o SUS está também, assim, subscrevendo, né? O que é saúde? Não é só medicina. A saúde parece que engloba o sistema de transporte, os ares que a gente respira, os lugares que a gente habita, né? Eu queria, da sua parte, você que inclusive mandou essa contribuição para enriquecer o nosso debate aqui, falasse um pouquinho desse tema, como a Organização Mundial de Saúde concebe e o que o brasileiro já absorve e pratica. Ok. A Organização Mundial de Saúde é uma instituição, se não me engano, de 1948 também, naquele momento do pós-guerra, uma das instituições todas que nós conhecemos hoje ainda existem, mas estão completamente devastadas, desculpe o termo, não tem mais poder. Porque hoje o mundo é um outro mundo de poder. Naquele tempo era outro. Mas a Organização Mundial de Saúde persiste na sua missão grandiosa para o mundo inteiro. Você veja bem, a Organização Mundial de Saúde está dentro hoje na Ucrânia. Está lá sofrendo com o povo palestino na Hamas. Muito, bem lembrado. Denunciando situações muito complexas que o governo de um Estado que a gente entende como não democrático começa a fazer as suas barbaridades. Então a Organização de Saúde é uma instituição, repito, respeitada. Por que eu estou forçando isso? Porque entre 18 e 22, o governo deste período não acreditava nem nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Não acreditava. A Organização Mundial de Saúde acreditou na vacina, apostou na vacina. E aqui foi desmoralizada daquele jeito, e só depois de um ano e meio, para que nós tomamos vacina. Mas a Organização Mundial de Saúde também trata de todas as outras situações, imensos problemas no mundo inteiro, e ela consegue fazer. E você me perguntou uma coisa muito importante. O que é saúde? Saúde, a Organização Mundial de Saúde define como um estado de bem-estar físico, psicossocial, ambiental, social e econômico. Veja que coisa difícil de você conseguir individualmente e, pior do que isso, coletivamente. A saúde para cada um de nós que está aqui na gravação conosco é a coisa mais importante da vida. Quantas vezes a gente ouviu? Saúde é o que interessa. Eu tenho saúde. Eu não quero ficar doente. Saúde é importante. Mas tem, a Organização Mundial de Saúde define determinantes de saúde. O que determina uma situação para você ter saúde? Primeiro, as condições sociais, ambientais, financeiras, econômicas, como eu disse anteriormente. O que significa isso? Significa que você tem que ter condições de moradia, significa que você tem que ter emprego, significa que você tem que ter escola e várias outras situações. Quem é que tem mais doença na comunidades pobres, na beira do rio Bom Sucesso, ou quem mora no Leblon? É uma prova concreta, não estou fazendo brincadeira com isso. A saúde na Zona Sul do Rio de Janeiro, ela é muito mais acentuada, digamos assim, do que num bairro na beira da Avenida Brasil, como a Favela da Maré. Então é importante que os governos democráticos, republicanos, possam dotar as pessoas para terem saúde e suas condições básicas.
A saúde depende dos ambientes físicos. Como eu disse, você morar num casebre, com tudo arrebentado, você não vai ter saúde igual a outras pessoas. Você não vai ter saúde se você não estiver na campanha de vacinação. Porque o outro lado da saúde, é claro, é o lado da doença. Quando entra a doença, aí nós, médicos, somos o senhor da situação. A gente atua muito mais na doença do que propriamente na saúde. Isso é importante, é claro que o médico tem um médico que também tem suas especialidades em relação à epidemiologia, estudar epidemiologia e tantas outras coisas, para dar saúde coletiva. Mas quem sofre na saúde coletiva é o indivíduo. Não adianta eu estar na coletividade se eu estou doente. Quem sente sou eu. Então é importantíssimo a gente tratar da nossa saúde. Outra condicionante ou determinante de saúde importante é a genética. Sim. Somos seres replicantes, humanos e replicantes. Quer dizer, os nossos pais passam através do gene, do genético, as aparências físicas, a maneira de como socialmente você vai aprender a viver, claro, mas as questões biológicas, dependendo da genética de cada um de nós, elas se replicam em cada um de nós. Por exemplo, do ponto de vista genético, aqueles que vivem mais, avós e pais, criarão seus filhos e viverão muito mais. Mas os fatores e os determinantes mais importantes da saúde são as condições ambientais, sociais, econômicas e financeiras. Não tem dúvida. Isso é marca da Organização Mundial de Saúde. E nós precisamos praticar isso, divulgar isso, para que as pessoas fiquem menos doentes. Evidentemente que é um mundo de coisas que atua para meios ambientais, num calor de 45 graus todo dia. Um fenômeno desse acaba com a sua saúde, não tem dúvida. Outros fenômenos também, o sol quente, por aí afora. Mas o fundamental é, cuide das suas condições onde você vive, ambientais, culturais e econômicas, repito, sem querer ser exaustivo, para que você permaneça com saúde. Inclusive, o modelo de desenvolvimento que a gente defende, a maneira que se concebe hoje a industrialização, agora se tem que atender ao critério também ambiental e de saúde, mas, por exemplo, o amianto, né? Algumas indústrias de poluição, que isso tudo passa, né? Em economia a gente tem o estruturalismo, que é exatamente uma escola oposta dos monetaristas. Então a economia tem muita coisa copiada assim, da medicina, porque a gente também trabalha com fluxos, né? Tem fluxo sanguíneo, tem os vários sistemas do corpo humano, a gente também na economia. O fluxo de capital, fluxo de trabalho, fluxo de renda, fluxo de remessa de lucros para o exterior, né? Eu sou um cara proibido de estar falando em público, assim, só porque eu abordo e não abro mão disso, de dizer rasgadamente que é uma desgraça as multinacionais, porque elas não estão aqui, não é para trazer desenvolvimento social, cultural ou felicidade, elas estão em primeiro lugar, o lucro lá em primeiro lugar. Então, quantos da nossa dívida externa a gente deve às multinacionais que se endividam e botam a conta? Então, mesmo que um governo quiser hoje acabar com a dívida externa, a Ford diz, não, eu quero continuar devendo a minha matriz, que ela ova endividamento, e você fica então, assim como dizia Brizola, com um gancho, como se fosse ele tinha uma outra expressão que ele falava, né? uma válvula que fazia escoar tanto as veias abertas da América Latina, escreve isso. Mas, doutor, política, conforme você falou, Sidney Nelson, que norteia essa usura, essa verdadeira desumanização que a gente vive. Eu sei que você denunciou, inclusive, num certa entrevista que nós já fizemos, um absurdo da própria classe médica,
que deveria ter um juramento, né, de Hipócrates, que fala que tem que não olhar a quem, né, para curar aquela dor, aquele cliente, ou, ao entrar numa casa, não observar. Aquilo me deixa muito emocionado toda vez que eu vou a uma formatura de medicina, que todos ficam em pé, os que estão formados, e os que já são médicos levantam. Aquilo, eu me verteio em lágrimas, porque eu tenho muitos parentes, irmãos médicos, e fala que quando entrar numa casa não tem que olhar se é de rico, de pobre, e dali não sair falando das condições sociais. Aquilo é muito lindo. E paralelamente a isso, e você falava desse juramento de defender a vida, e no entanto houve uma posse de conselho, acho que foi o Estadual de Medicina do Rio de Janeiro, num certo ano, os dirigentes fazendo arminha, né, junto com o Cláudio Bolsonaro. Como é que foi isso, doutor? Isso foi uma infelicidade coletiva, né? A direita no mundo inteiro ganhou terreno, inclusive dentro da medicina. A medicina, logo que eu me formei, foi uma medicina de luta para fazer valer o sindicato e tirar o CRM das mãos de camarada. O presidente do CRM era nomeado pela ditadura, né? Porque a ditadura tinha uns médicos que tinham que proteger, como o Amilcar Lobo, que era conhecido como Dr. Cordeiro, que foi torturador, médico, torturador. Conheci. O Aristibata lá em São Paulo, médico, torturador. O que aconteceu é que nessas as eleições para o Conselho Regional de Medicina coincidiram com as eleições que elegeram o Bolsonaro. E a posse dessa turma de direita que ganhou o Conselho, eles ganharam a presidência do Brasil e ganharam o Conselho Regional de Medicina e depois o Conselho Federal de Medicina. Verdade. E a posse foi entre o primeiro e o segundo turno da eleição que elegeu o Bolsonaro. E eles tomaram posse, tem fotografia, já foi publicado e tudo mais, eles fazendo arminha com a mão, né? Assim, os caras de terno sendo condecorados para tomar posse, né, na diretoria, na presidência do Conselho, e eu escrevi e mandei para o próprio Conselho falando que transgredia o artigo 6º das normas fundamentais do Código de Ética Médica, que é uma beleza. E esse daqui é o Código de Ética Médica que eu jurei quando me formei. Depois, para permitir a mercantilização da medicina, essa maluquice que tem vários artigos do Código de Ética desapareceram. Mas esse daqui, eu acho que permanece, que é o 6º, que reza o seguinte. É pequeno, Não, vamos ver. É do Laerte. Mas então você fez... Deixa eu ver. Artigo 6º. O médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para gerar sofrimento físico-moral, para o extermínio do ser humano, ou permitir e acobertar tentativa contra a sua dignidade e integridade. Quer dizer, o camarada... Aí eu mandei Bacar dizendo que aquele pessoal que estava tomando posse não poderia tomar posse, porque eles transgrediam uma norma fundamental do Conselho de Ética, que é apoiar um camarada que exaltou publicamente a tortura, que é a mais miserável prática de causar sofrimento, é a mais covarde, a mais pusilânime prática de causar o sofrimento do ser humano. E ficou por isso mesmo. Eles nunca publicaram lá dentro essa minha carta, e tinha que publicar por eles. A gente tem que fazer uma publicação paralela aqui fora,
divulgação e tudo, foi divulgado. E não responderam a carta? Não tem como responder aquela carta. Não tem. É só se eles falarem, agora nós vamos nos punir, nós vamos perder. Isso, quem infringe uma norma fundamental tem que ser caçado, como foi caçado o Harishibata, o Amilcar Lobo, até a Vera Oswaldo Cruz, por outros motivos também. Ela provocou que as cinzas do grande avô dela, né, foi uma administradora do Hospital de Bom Sucesso, médica, e neta do Oswaldo Cruz, o grande cientista, né, excepcional cientista e médico brasileiro. As cinzas deles devem ter ficado em brasas com as atitudes dela. Também foi caçada, mas depois eles conseguem reaver. Os torturadores não, mas a Vera conseguiu voltar a recuperar o CRM com esse governo daí, conseguiu. Mas eu queria voltar a um negócio importante, porque o Alberto falou que a genética é importante, que o desenvolvimento da tecnologia, da indústria farmacêutica é importante, mas tem uma coisa gozada. O avanço da medicina permite que doenças que eram assim bastante mortais, que as pessoas conseguem sobreviver além da idade de procriar e fazendo aumentar o número, por exemplo, diabetes, né? Diabetes infanto-juvenil, o camarada morria antes de... Aí, um ou outro conseguiu passar, então a população aumentou bastante. Hemofílicos, hemofílico morria na primeira porrada que levavam, né? Qualquer hematomazinho matava. Sangue para burro. Aí, com o avanço da tecnologia e tal, não sei o quê, os hemofílicos começaram a viver maravilhas. Até quando que... Procriavam com novos... Pois é, mas até quando é que eles desapareceram no Brasil? Com o mercado de sangue, que passava sangue contaminado com AIDS, devastou tudo. Não tem mais hemofílico. Pode ter escapado algum, os dois caras mais conhecidos, o Enfio e o Betinho. Morreram de AIDS, né? Antônio Carlos de Carvalho, o nosso vereador, né, que foi da LN, né? Morreu, porque teve uma... Talvez tenham passado sangue para ele propositalmente, né? Ele teve uma hemorragia digestiva e aí contraiu AIDS também. E isso por causa dos avanços da tecnologia e do mercantilismo, que serve para o bem e também para dizimar todo mundo ao mesmo tempo. Quer ver um negócio? Quando eu estava no início da minha formação lá na UF e coisa e tal, teve uma estatística espetacular, né? O câncer provocado pelo desenvolvimento, né? E a doença provocada pela miséria. Então, o índice de tuberculose e câncer de Recife era inversamente proporcional ao mesmo índice de São Paulo. O desenvolvimento, né, das doenças provocadas pela indústria, os alimentos, não sei o quê, então é tudo bacana. E a saúde fica no meio desse paradoxo, né? Todo mundo fala agora em produtos orgânicos sem agrotóxico, né? Sem agrotóxico, poxa. E a Bayer, que fez maravilhas, desde a aspirina para cá, criou remédios maravilhosos, inclusive para o câncer. Aí a Bayer comprou a Monsanto. Então, a empresa que fabrica o câncer é a mesma empresa que fabrica o remédio para câncer. Isso é uma beleza, né? Fala um pouquinho, doutor, e antes de passar para o Adailton, que eu quero dar vou levantar uma bola para ele também chutar no gol aqui da TV comunitária. Você tem um estudo
inclusive até publicado sobre a Prevent, né, o ácido acetil salicílico, que talvez a dosagem eu tenho, quem me forneceu foi a própria Bayer, mas pararam de divulgar. Mas eu tenho isso no original, né, e esse artigo é da Sociedade de Farmacologia Clínica dos Estados Unidos. E foi publicado no periódico deles. Sim. Sociedade Americana de Farmacologia Clínica. Todo mundo, a aspirina antigamente era para dor de cabeça. Hoje todo mundo toma aquela aspirina pequenininha para proteger o coração. Afinar o sangue. Afinar o sangue, que são a propriedade antiplaquetária da aspirina. Antiagregante plaquetário. Exatamente. Então, esse estudo que é feito lá nos Estados Unidos, só de PhD, tem um monte de PhD que assina esse artigo, eles provaram que tomar uma aspirina de 100 miligramas, um dia sim e 2 não, ou seja, de 72 a 72 horas, tem o mesmo efeito antiplaquetário de uma aspirina tomada todo dia. Quer dizer, então agora nós vamos convencer a população mundial e a Bayer que o principal produto dela, o produto mais famoso do mundo da Bayer, agora a produção tem que cair em 2/3. Então tem inclusive médicos, amigos meus, que continuam a tomar aspirina 100 miligramas todo dia. E é absolutamente desnecessário. Basta tomar um comprimido num dia, pular 2 e tomar outro. Isso é uma das coisas. E isso eu não sou um estudioso, eu não sou pesquisador, eu não leio há muito tempo trabalhos, que eu parei, né? Trabalhos internacionais, mas tudo que é da minha especialidade eu sempre devorei as últimas novidades. E essa foi uma das últimas. Eu estou esperando todo mundo mudar de conduta, os cardiologistas, os camaradas que têm doença carotídeas e tudo mais, e ninguém muda. E não tem coisa. Sabe por quê que não? Porque nós prescrevemos, operamos e utilizamos técnicas que está na moda e imposta pelos camaradas que fabricam os medicamentos e fabricam os aparelhos. Aparelhos que alguns foram ridículos. Quando eu estava começando na especialidade, tinham inventado um endoscópio vascular. Você tinha que jogar tanta água para limpar o sangue para você ver dentro d'água, o negócio. Mas chegaram a construir vários. Aí depois vai adiante. Nós somos, de certa forma, presos ao que os laboratórios de pesquisa, que são os mesmos que fazem as pesquisas e fabricam os medicamentos, os aparelhos, somos praticamente escravos desse negócio, porque a gente não cria tecnologia própria, uma medicina absolutamente independente, feita pelo bem-estar da população mundial, e não para o bem-estar do lucro dos laboratórios e dos fabricantes de aparelhos caríssimos de imagem e tudo mais. Maravilha. Eu pediria já nos nossos queridos convidados, desse nosso programa que inauguramos hoje, né, Medicina Pública de Qualidade, nós teremos 4 minutos para cada um dos irmãos aqui, desses dois, a meu ver, sábios, viu? Sobretudo nessa área que a gente aqui fala, que é da vida, né? Que não deixa de ser filosofia, a gente falar de saúde. Então, doutor Adailton, como é que a gente poderia aqui passar um recado para a população com relação a como cuidar da sua saúde e entender que está tão perto a saúde, nós temos uma saúde que inveja uma rede, um sistema maravilhoso, SUS, SAMU, essa coisa toda. Por favor, com a palavra. Obrigado. Algumas coisas que o meu colega passou aí mereceriam, digamos assim, uma discussão um pouco mais prolongada, que não é o modus operandi dessa audição de hoje. Mas, em tese, claro, ele é certo, né? Eu só gostaria de fazer uma colocação. A tecnologia não é contra a medicina não é contra a tecnologia.
Nós precisamos fazer uma medicina de qualidade, inclusive com a tecnologia. O que a gente não pode é, como ele falou, a substituição tecnológica pelo saber e o conhecimento do médico. Porque nós aprendemos medicina assim. Na época que nós estudamos e formamos, o aparelho de raio-x era do tamanho dessa casa, para fazer uma fotografia desse tamanho. Muito ruim de imagem. Hoje você tem a ressonância magnética, que faz em meia hora, 40 minutos, um rastreio no seu cérebro, e você sai de lá sabendo se você tem todas as doenças possíveis e imagináveis. Mas tem que ter indicação precisa. O médico tem que estudar, tem que analisar, tem que ouvir o doente, tem que perdoar as pessoas. Entendeu? Maravilha. Então, a medicina é importantíssima, mas é uma ciência humanista por natureza. Tem que ter saber, tem que ter acolhimento, tem que ter humildade, colaborar, mas, se precisar da tecnologia, ela nos ajudará. O problema é que a tecnologia é muito cara e todo mundo quer. Se você não indicar bem, você quebra o país. Doutor Cid, seu recado, mestre, viu? O meu recado começa com o que ele falou. Quando nós nos formamos, o único aparelho de fazer imagem de doença era o raio-x. Mais nada. Não só existia raio-x, era a única coisa de imagem. Que, quando foi descoberto, foi usado muito mais em parques de diversões do que em medicina. O camarada comprava lá um negócio, era um radioscópio. Aí o cara pagava o ingresso na tenda que tinha raio-x em parque de diversões, passava assim e via o esqueleto morrer de rir, depois eles viram que esse raio não é inócuo. Nossa Senhora. E que tinha que ser tratado e passou a ser mais empregado em medicina com todo o cuidado, e hoje todo operador e radiologistas que usam raio-x ou raio-x durante as intervenções da minha especialidade é o tempo inteiro, né? Então eu quero concordar com isso, é que a medicina não é feita por aparelho. E quero chamar a atenção para que a gente se acha tão avançado em aparelho de imagem que passa tudo, que o que não aparece no exame moderno, a gente acha então que o cara não está doente. E, no entanto, está. Tem risco, é isso. Tem risco, porque a gente não chegou no final, né? A gente estamos iguais. Nós estamos igual aos índios que, quando viu uma caravela lá no horizonte, que merda é essa? Não dá, não tem parâmetro de comparação, sabe? Então sempre a coisa vai existir e ainda assim os aparelhos de imagem e de análises clínicas não chegaram ao fim. Então, se o camarada tem um exame todo normal, o cara pode estar doente. E o primeiro a perceber isso é o médico clínico que sabe examinar o paciente. Saúde, é isso que ele está falando. É um estado de bem-estar físico. Não quer dizer que não esteja doente. Naquele momento ele está se sentindo bem. Mas se você for futucar, você vai achar alguma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com a tecnologia. Mas eu quero defender a tecnologia. Mais do que defender a tecnologia, eu quero defender o médico. E seu conhecimento, seu humanismo, sua capacidade de agregar e melhorar as pessoas. É isso que é importante na minha vida e na vida dele também, provavelmente, como médico. Certamente, como médico. Olha, eu saio daqui mais vivo e com mais saúde, viu? Eu quero agradecer você que teve aqui a atenção e nos assistiu. Eu quero agradecer ao Max Figueiredo, que cuidou aí da técnica, do som, da imagem, da edição. Eu quero efusivamente agradecer esses dois sacerdotes, né, da saúde, doutora Dailton e doutor Cid Nelson. E também a presença aqui, passando energias para a gente, Manel Cancela, que a seguir vai também bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado. Olha, daqui a 15 dias a gente volta com outro tema. Um abraço, querido. Muito obrigado. Obrigado a você. Foi muito bom. Hasta sempre.